G. Boy de W na casa. G. G. E eu tenho uma nigga, ligo o mic. Não mete água que eu estou com vontade. Checa se o cabo está em dia, ou então se a placa de som não tem anomalia. E caso tudo esteja em dia, liga com o base, vá à pista e equaliza. Peço o papel e a caneta, quem sabe ganho ideia enquanto tocas a cena. Ei, já tenho alguma dica feita, acho que está no ponto, John capta a cena. A voz está no ponto, não falha nada, vamos já, isso está tudo a posto. Ei, minha puxança vai além, pois a tua é limitada, tanto que cospe-se a quem? Man, o teu linguajar ficou muito baixo, não entendes de hip hop, tenta só cantar nhanhado. John, tua time não canta nada, pois se fosse quente um vídeo de Deus eu dava. Mueque, tu és tão nipuete, e mesmo lá na tua time só vejo muquetes. Vosso tempo já passou, MCL, já um gajo está no WhatsApp, Movitel, ups, já ia me esquecendo, alguns niggas não os vejo desde há muito. TDM, cada vez que ando com gatinhas, mana, só fazes palhaçada no hip hop, subhana, avisa teus niggas mucusacames, vocês são malucos, eu vou somo, pois aí ninguém me ganha. Quando assunto é abuso, não pouco nem pouco, niggas têm-me medo, Justino Dinamicopo. Yeah, na minha boca tanta shit sai, e em 1 minuto mata tanto, ciclone dai. Cada vez que lanço sei que dói a tua alma, mas eu não sou culpado disso, é que o Mr. ama. E o Big C e puto Nico nem se fala, todos eles me aconselham a te matar com 11 balas. Yeah, e a tua baby me conta, a cada show que fazes nem te dá uma moeda. Ou vais dizer que pelo menos batem palma, não vem com esse papo não. Cala. E a tua dama, já lhe peguei. Dia seguinte eu lhe deixei. Ei, acho que não está sem ideia, né? Chega disso, my nigga, yo. Estamos juntos. Yeah. E aí, rapaziada, boa tarde. Pedir desculpa aí pelo atraso. Estamos aqui chegando em mais uma live do Estúdio Roncó. Nossa 4ª live. A gente curtiu o som aí do GW ou do Gui Double. É isso, direto de Moçambique. Eu sou o Nego Frieza. Só para lembrar, esse projeto Estúdio Roncó, conectando periferias Brasil-África, é um projeto que tem um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, Prêmio na Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E é isso aí, rapaziada. Boa tarde. Como falei, estamos começando aqui mais uma live via Estúdio Roncó, né? Esse projeto que começou com minha inquietação para entender um pouco da música produzida no continente africano, principalmente a música produzida na periferia do continente africano. Essa música que, de alguma forma, nos instiga e nos inspira, né? A gente está sempre ouvindo os ritmos da África, os velhos e os novos ritmos da África, e está sempre buscando, sempre entendendo, sempre mexendo com a gente, com a mente, com o corpo. A partir daí, né, eu que sou um grande amante dos ritmos, tanto de África quanto de diáspora, resolvi investigar mais um pouco e tentei me aproximar um pouco mais de pessoas que pensam a arte, a cultura e a política no continente africano, né? As pessoas que pensam a música. Enfim, a ideia é que essa conversa seja um pouco mais leve, né? Que seja um bate-papo e que a gente consiga realmente entender, né, dessa forma essa produção que é feita no continente africano, partindo da periferia, né? Para essa conversa de hoje, eu tenho aqui a presença do meu amigo Renato Lemos, né, que é pernambucano, colecionador de música e fascinado por arquivos e acervos pessoais. Terroglobista, obstinado, atualmente é doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde realiza e investiga acerca das redes de colecionadores de músicas africanas, os impactos das suas narrativas nas construções de projetos
de memória sobre a África. Barril, hein, pai? Também eu tenho aqui um grande amigo, acho que foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei sobre esse projeto, né? Que é o Miguel Ali. Quando eu tive a ideia desse projeto, eu também liguei para o Miguel, conversei com ele, perguntei o que é que ele achava, e ele foi um cara que teve todo o incentivo, né, através da fala, elogiou bastante o projeto, e isso foi dando coragem para a gente criar essa coisa de estar dialogando. E o Miguel, ele tem graduação em Educação Social, é educador social, ativista social, atua no direito à cidade e urbanismo, professor e pesquisador, fundador do Instituto de Estudos Urbanos e Rural, líder da WOTA, ou WOTA. Também é PhD em Desenvolvimento Urbano na Universidade Federal de Pernambuco. E é isso, a gente está aguardando o GW, né? Ele está com problema na internet dele, com a conexão dele, mas logo, logo ele vai estar por aí. Então, eu queria começar com o Miguel, né? Que ele falasse um pouco da impressão, da recepção dele com o projeto, com a ideia, e falasse um pouco da relação dele, né, com a música feita na periferia de Moçambique, ou com a arte feita em Moçambique de uma forma geral, mais precisamente Maputo, não é isso mesmo? Bem, muito obrigado, Frisa. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade que me deram, né, para poder fazer parte desta live, deste projeto, porque desde o primeiro dia, como você disse, eu me identifiquei com a causa, né, e conversamos ali, aquilo tudo por aí em diante. E eu acho que o projeto é muito bom, porque mesmo no seio de nós aqui africanos, nós ainda também temos um pouco de dificuldade de trazer debates sobre a questão da música periférica, né, a nível das nossas urbes, a nível da nossa cidade, por aí em diante. Então, quando você falou disso, eu me recordo que eu disse, poxa, isso vai casar muito bem com o que uma pessoa pensa para lá. Inclusive, na altura, quando eu saí daí de Recife, em julho, na base daquilo que a gente conversou, criamos um movimento para resgatar um senhor da música periférica de Nampula, GW estaria aqui, que ele nunca foi valorizado assim em termos de valores monetários, valores morais e tal, por aí, porque ninguém estava a dar valor a essa questão da periferia, está a entender? E nós decidimos na diáspora fazer uma campanha para resgatar, né? E estamos a conseguir resgatar, estamos a conseguir dar um abrigo a ele e tal. E ele foi um dos grandes da música local africana. Local, quando eu falo local, estou a falar da periferia, que ajudou muito o governo com conscientização, né, de alguns aspectos como a educação e tal. Ele é um cantor, não só cantor, mas também ativista social. Então, na base daquilo que a gente conversou naquela vez, eu logo pensei nisso e a gente conseguiu resgatar o velho. Porque nós ainda temos uma ideia de que aquilo que é nosso, né, quando eu digo nós, falo de algum pessoal, né, que aquilo que é nosso não tem valor. Mas quando a gente sai para fora do país, a gente percebe que, de facto, aquela música da periferia tem mais valor do que aquela música que as pessoas pensam que é da cidade como urbano, né? E por isso que eu digo que esse teu projeto vem a casar, e se um dia, por acaso, você estiver aqui, você vai sentir isso que eu estou a tentar te dizer aqui, que faz um grande casamento, e é uma abordagem que a gente está a tentar trazer. Eu, como educador social, estou a tentar trabalhar, né, para resgatar aqueles que são os valores e a música da periferia. Felizmente, eu não sou de Maputo, não, né? Eu sou da capital do norte, sou de Nampula. Felizmente, um trabalho que está a se fazer aqui para valorizar aquilo que é o nosso, entendeu? Hoje, em Nampula, está-se a fazer música da periferia e está-se a dar valor, está a entender? E isso, apenas que GW não está aqui,
havia de perceber que o Macua, quando eu falo Macua, estou a falar da pessoa local daqui, como se fosse a falar baiano, né? Que o Macua percebeu que a música da periferia tem mais valor do que música das pessoas das classes altas, tá a entender? E é por aí, então esse teu projeto vem bem a casar, e eu acho que não pode parar por aqui, né? Antes de eu tentar prolongar, mas a primeira coisa que eu te digo é não pode parar por aqui, porque há um grande laço aí entre o que você quer fazer e o que a gente está à procura de fazer, né? Entendeu? Não sei se deram para ouvir e tal, perceber aí pelo áudio aí alguma coisa. Sim, sim, o áudio está ótimo, a fala é excelente, assim, acho que você foi bem aí no que a gente pensa, né, no que o objetivo que a gente tem mesmo de fazer esse paralelo, né, com a música que é produzida aqui na periferia brasileira, com a música que é produzida aí na periferia africana, desde a música, a música, vamos dizer, velha, né, a música mais antiga, até as músicas contemporâneas, até os ritmos mais contemporâneos. E aí, com esse gancho aí, Renato pode falar um pouco mais. Eu gostaria que você falasse sua primeira impressão sobre o projeto e tal. E depois você faça suas considerações em relação a essa produção musical aí. Boa noite, todo mundo. Boa tarde, aqui para quem está no Brasil ainda. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao colega Frisa pelo convite, né, essa oportunidade para estar aqui. A gente está debatendo. Nesse momento ainda, como eu já vim falando com ele outro dia, mais cedo também, nesse momento de pandemia, que eu gostaria muito que a gente pudesse estar fazendo esses debates mais presencialmente, né, cara a cara, a gente conversando, mas ao mesmo tempo o Miguel não está aqui, o GW não está aqui, né, então, ao mesmo tempo também, a aproximação maior da gente com as tecnologias durante a pandemia também, por um lado, pelo menos, está possibilitando que um encontro como esse possa estar acontecendo, né? Talvez, num outro momento, o Miguel não estando aqui, o GW não estando aqui, se a gente não conseguisse recursos para trazê-los, talvez a gente tivesse que fazer com outras pessoas. Então, é importante também que eles estejam participando e estejam presentes. Então, eu quero agradecer a você, primeiro, Frisa, agradecer também ao Miguel por esse espaço de troca, e ao GW, que eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar presente também com a gente. E dizer que esse processo, né, do que Miguel vem falando, do que você está propondo com o projeto, né, sobre essa questão de repensar esse espaço da música produzida nas periferias, né, em relação à memória, é essencial. A gente aqui em Pernambuco vem lutando há muitos anos quanto a isso, e eu acho que teve um momento que foi crucial em nossa história, e que até o momento não teve o devido reconhecimento, que foi o movimento Mangue Beat. Foi um movimento para a cidade, assim, nos anos 90, que tirou a cidade de um marasmo cultural, de um lugar comum, né, de estar reproduzindo por muito tempo que vinha sendo produzido musicalmente, ou no sudeste ou no sul do país, ou internacionalmente, e da gente repensar também esses sons, mas conectando com a identidade pernambucana e outras identidades também diaspóricas, especialmente de África, né? Então, eu acho que o movimento Mangue Beat foi crucial nesse momento, a partir da década de 90, e aí depois, com o falecimento também do considerado grande líder do movimento, o Chico Science, também teve um outro momento muito importante, que foi os ecos do que aquele momento ali do início dos anos 90, até metade dos anos 90, né, quando ele morreu, foi em 97, o que isso provocou na cidade, né, de repensar. Inclusive, num momento onde as pessoas da cidade elas passaram a se reconhecer, claro que de um histórico da atuação dos movimentos negros, né, tanto no Brasil como ao redor do mundo, mas passaram a reconhecer as suas culturas negras, né, as pessoas negras se reconhecendo como negro e valorizando as suas culturas. Então, foi um momento essencial para isso. E aí eu acho muito interessante porque eu trabalho, hoje eu venho desenvolvendo no meu doutorado em antropologia, na UFPE, eu venho desenvolvendo um pouco sobre essa questão dos usos políticos das memórias, né? Eu trabalho com uma rede de colecionadores europeus e estadunidenses, pessoas em sua maioria brancas, que têm gravadoras, que têm selos, que têm blogs, que têm interesse em músicas produzidas no continente africano, e aí com recortes mais específicos dos anos 60 e 70, um pouco dos anos 80,
E aí eu venho trabalhando um pouco dos usos políticos dessas memórias, né, do que eles dizem, do que eles consideram o que vem a ser para eles música africana. E aí, a partir disso, os discursos que são construídos a partir dessa produção deles das memórias, né, pensando o passado como algo que é ideologicamente construído, que é ideologicamente produzido, né, não é algo simplesmente que está dado, né, algo que é produzido, né, então pensando esses usos políticos dessa memória e pensando exatamente a partir dessa produção como algo que não é neutro, né, então a gente tentar entender um pouco essa construção dessas memórias. E aí essa questão da periferia, ela entra essencialmente nisso, porque dentro desse processo há um apagamento, e aí não só para a África, a gente pode dizer em termos globais, de um apagamento do que é produzido nas periferias, né? Tem aquele momento de que o que é produzido na periferia se torna interessante, porque principalmente para o mercado se torna rentável, mas também tem muito essa questão que a gente vem debatendo da apropriação dessas culturas por essa mídia, a apropriação dessas culturas por um mercado e de como eles se utilizam disso. Então, na minha pesquisa também, eu faço um pouco dessa ideia, que eu estabeleço um pouco entre os colecionadores, e aí eu faço até um jogo no título da tese, que é entre colecionadores e colonizadores, né? Então, até que momento essas pessoas elas colecionam por um interesse realmente, por essas memórias, por fazer como de fazer com que esses artistas eles tenham de novo uma visibilidade, né, com que eles a gente possa estar acessando essas músicas, essas memórias, o que vinha sendo produzido, e ao mesmo tempo também do que é um interesse especificamente mercadológico, né, em ganhar dinheiro com algo que passou a ter um interesse. E aí de músicas africanas a gente estabelece para esse recorte que eu trabalho, especialmente a partir do Afrobeat, né, depois da morte do Fela Kuti, que aí tem um boom do Afrobeat, uma cena grande que se estabelece nos Estados Unidos, e é principalmente em Nova York, e também em Londres e alguns outros países da Europa. E aí também tem do interesse de pessoas que eram da área, eram do ramo, ou seja, colecionavam discos, que tinham interesse em música, tinham selos, mas como essas pessoas elas passam a tentar monetizar em cima disso, né? Então, tem um movimento inicial no final dos anos 90, com a morte de Fela, que é tentar fazer essa relação de que toda aquela música produzida naquele período que tivesse uma proximidade daquele som do Afrobeat que o Fela produzia, do funk, do soul, do rock e de outras sonoridades, era categorizar essas sonoridades ou como Afrobeat ou então como Afrofunk. Então, para essa cena, tinha muito interesse por muito tempo de trazer essas músicas à tona. Então, por algum momento, e aí específico para essa rede de colecionadores, música africana passou a ser isso, né? Aquele som que era produzido e que estava dentro do possível mais próximo ao que Fela Kuti produzia. Então, aí mais para frente a gente vai debatendo um pouco, mas é pensar um pouco isso, esse passado como ideologicamente produzido, essa questão do uso político das memórias, né? E aí trabalhando essas músicas, de pensar que e aí a gente um cuidado muito grande de utilizar esse termo, né? Músicas africanas, música africana, ou sons produzidos no continente africano, que são de uma diversidade imensa, infinita, né? A gente tá trabalhando uma imensidão que a gente, principalmente no Brasil, a gente não tem ideia nenhuma ainda, a gente conhece muito pouco, até porque a gente está muito preso ainda ao que a mídia nos coloca, ao que a indústria nos coloca, né? Então, de algumas nomenclaturas específicas de sonoridades. Então, um pouco isso, da gente tentar perceber que outros sons, que outras ideias, e aí o que é que está sendo colocado quando se utiliza as memórias das sonoridades produzidas no continente africano a partir dessa visão específica midiática e da indústria. É mais ou menos por aí. Microfone, ok. Microfone aberto. Renato, interessante essa sua fala, porque um dos temas que tem aparecido aqui nas outras 3 lives é que essa coisa do extrativismo sonoro, né? A gente sabe que o grande mercado da música pop hoje, ele tem a música africana como base, né? A música da diáspora africana como base, seja África, seja diáspora. A gente sabe que o mercado pop hoje, o grande mercado pop, seja ele europeu, seja ele americano, né, ele bebe muito nesses ritmos, né? Seja
seja o funk carioca, seja o pagodão baiano, seja o brega funk pernambucano, seja o kuduro, seja o reggaeton, seja o raga, enfim. Eles estão sempre bebendo, estão sempre transformando e oferecendo isso para o mundo, né? E aí, eu acho que aqui a gente tem uma pergunta, né? Porque, como o Miguel falou, um dos assuntos que, quando eu liguei para ele, foi justamente a falta de interesse da juventude da periferia por coisas que são originárias ali daquele local, né? E aí, com a música pop mundial, principalmente com a música rap, com o trap, esses elementos são recolocados e volta para essa juventude como uma grande coisa do momento, né? Como se aquilo fosse o grande ritmo e que, enfim, a partir daí, esses jovens, né, têm mais interesse pela sua música local. E aí eu queria que Miguel falasse um pouco mais sobre isso, né? Acho que ele colocou aí um pouco, né, começou colocando um pouco disso, e depois eu queria que Renato completasse. Bem, Freza, muito bem. Epa, gostei também da intervenção do meu colega aí do painel, Renato. E ele trouxe coisas muito interessantes e parabéns pela tese aí, né? Que vai sair uma tese excelente. Veja só, vou fazer esse gancho primeiro antes de responder ao Freza. Olha a tese que ele está fazendo. Ele é brasileiro, está a entender? Procura quantos africanos, pelo menos em Moçambique, estão a fazer uma tese trabalhando naquilo que ele está a fazer. E eu arrisco a dizer que você vai ter dificuldade de encontrar. Isso também revela o quão interesse as pessoas estão preocupadas com o que ele está a trabalhar, com o que nós estamos aqui a discutir. Não sei se conseguem me perceber, né? Veja só, e indo diretamente para a sua resposta, infelizmente, existe uma utopia, né? Quando se fala aqui da música, e muita gente é leigo, né? Cá, né? Pensando que o que vem do exterior é a única forma dele ser mais bem visto, tá a entender? Para ele ser aceito como um cara famoso, ele não acredita que é possível, tá a entender? A partir da sua música periférica, sair do anonimato. E essa é uma ideia que foi construída também desde o tempo colonial, né? Que quando a gente escutava aquela música, que eu me recordo quando tinha 3 anos, 4, tinha um tipo de música periferia que parece brincadeira. Se você escuta aquela música, você vai perceber que a grande relação que aquela música tem com o jazz. Tá entendendo? Mas, porque era uma coisa genuína, tocada por pessoas que não têm escola, pessoas que aprenderam guitarra assim, na rua, pessoas que não foram a uma escola de música, mas a tocar. Me recordo que era proibido de você escutar aquela música. E quem escutava aquela música, sabe quem é? Eram os empregados domésticos, tá a entender? E eu escutei muito essas músicas com o meu trabalhador. E me recordo que até o meu pai dizia, pá, essas músicas não são para vocês, vocês são da cidade. Está a perceber, né? Como foi criada uma ideia do colono de que aquilo que vem da periferia não pode ser aceito noutro sítio. Ou seja, se você quer ser aceito, precisa fazer uma música que se calhar vem do Ocidente. E é aí onde entra a importância deste debate, porque você, trabalhando neste debate, ver olhar para o Brasil, eu, por exemplo, o Brasil me abriu muito a mente em termos daquilo que é a cultura africana e música e muita coisa, sabe? E estou falando eu porque tive a oportunidade de ir ao Brasil. Mas tem muita gente aqui que não percebe que muita música a nível mundial tem a sua raiz aqui na África. Estão a entender, né? Então, aí a importância desse debate que você está aqui a apresentar, né? Para a gente perceber até que ponto aquela nossa música da periferia pode ser a raiz de muita outra música. Você falou muito bem aí do pop, afrobeat, não sei por aí em diante. Tem muita gente que não consegue entender que aquilo ali surge daqui, sabe?
E essa é uma questão que, como eu estava aqui a dizer, precisamos levar isso para as universidades, né? Porque, alô, conseguem me escutar? Sim. Tranquilo. Precisamos levar isso para algumas universidades aqui, porque, incrivelmente, vou lhe dizer já agora, eu tenho um amigo que é graduado em música, não é? Na Universidade de Eduardo Mondlane, a maior universidade do país. Ele disse-me que só teve uma disciplina durante os 5 anos sobre instrumentos locais. Está a entender? Sobre instrumentos locais. Significa que muita coisa que ele aprendeu era música, por exemplo, do Ocidente, um sei lá por aí em diante, como se estivessem a dizer, para você ser aceito, você precisa estudar o que se escuta mais, se calhar, no Ocidente e tal, por aí, e o que você tem aqui não tem importância. Ele até comentou-me, quando eu falei sobre esse teu projeto, disse para Miguel, infelizmente, numa universidade de arte, de música, Eduardo Mondlane, não se estuda instrumentos, músicas locais, não se estuda. Está a entender? Então, você já consegue perceber aí como precisamos sair desta utopia de que periferia, não é? De que periferia, as pessoas que vivem na periferia, o seu meio em si não te dá valor, né? E como é que a gente pode sair disso? Através dessa sensibilização, conscientização de que não é possível nós sairmos da periferia e sermos alguém e a nossa música ir para fora. Está a entender? E como eu estava aqui a dizer, esses debates têm que ser levados para a universidade. Tem que ser levado para as casas culturais, sabe? Porque eu aprendi a dar mais valor também, não vou negar. Lassana naquele dia falou que quando eu cheguei no Brasil, escutava-se muito, até falou-se aí de uma discussão de Kizomba, não Kizomba e tal, por aí. Poucas vezes eu ouvi pessoas a escutarem a música da periferia aqui da África. Africanos, está a entender? Não que não... cada um tem sua preferência. Mas quando eu entro no carro, na casa de um africano, não consigo pegar alguma música africana. Isso me preocupa. Isto me preocupa. Está a entender? E isso aí nós só podemos, de facto, trabalhar essa mentalidade com um projeto. Entendeu? Houve aqui um tempo que os maiores espetáculos, os grandes budgets, era dado para os estrangeiros quando vinham para aqui. O estrangeiro, falo das pessoas do Ocidente e tal. Aí. E os artistas locais, aqueles locais da periferia, só entravam para aquecer o show. Está a entender? Mas eles conseguiam fazer vibrar mais o espetáculo do que o próprio convidado. E aqui apareceu uma campanha de que não, agora somos nós, porque o budget era dado às pessoas que vêm de fora, né? E o pessoal daqui era usado só para aquecer o show. Então, precisamos desconstruir isso tudo. E isto é um processo. Está a entender? Essa é a visão que eu posso te falar em relação à questão que você me apresentou aí. Yeah. Ok, obrigado, meu irmão. Renato, por favor. Irmão, ainda estou indo com calma aqui, porque ainda estou processando tudo que Miguel falou, é muita coisa. E aí você está fazendo umas coisas até que depois, se tiver tempo, eu vou até jogar a peteca para Miguel, fazer uma pergunta para ele. Sim, claro, claro, a ideia é essa. Mas eu vou tentar primeiro comentar o que você falou, e aí depois eu tento mais para frente jogar para ele, que até eu acho que relaciona, pena que o GW não chegou ainda, porque eu acho que relaciona muito com a música dele, o clipe que tocou logo no começo aqui, que a gente assistiu no começo da transmissão. Mas primeiro, Frisa, falando um pouquinho no que você propôs, né, da questão de uma falta de interesse da juventude das periferias por coisas que são originárias desses locais. Na minha pesquisa, que é o que eu posso falar mais especificamente, inclusive porque o que eu pesquiso mais é a África Ocidental. Né? Então, as outras regiões eu conheço um pouco menos, por mais que eu tenha um interesse mais amplo em sonoridades, em localidades de diversas partes do continente africano, mas eu acho que a África Ocidental, em sua imensidão, eu ainda conheço um pouquinho de nada para poder a gente debater aqui.
assim, claro que, em geral, eu vejo nas pessoas com quem eu converso, né? Nos colegas que já tiveram aqui por Recife, em Salvador também, quando eu estudei, colegas africanos, dessa questão de uma possível falta de interesse dessa juventude nesses sons que são locais, né? E aquilo que você já vem debatendo esse tempo todo, dessa relação com o hip hop, né? E de abraçar uma música que vem de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que, além de uma possível falta de interesse, também tem um discurso muito grande, e aí eu posso dizer um pouco mais da academia, que é o local de onde eu venho, né, o local que hoje, nos últimos 12 anos, onde eu circulo mais, que tem também um pretenso discurso que se constrói, inclusive um discurso principalmente que vem do Ocidente, sobre um possível desinteresse em geral, e aí eu vou colocar bem geral, a gente está trabalhando bem com aspas, dos africanos por suas culturas. Né? Inclusive, não estou dizendo que não exista, né? Mas eu acho que é um aspas muito grande, porque quando esses pesquisadores, e aí eu vou colocar muito como africanistas, né? São pessoas brancas que têm interesse nesses temas, eles sempre vão ter um interesse muito grande em reforçar esse pretensa falta de interesse dos africanos por suas culturas, porque eles têm o interesse de se colocar como salvadores, de se colocar como heróis, de se colocar como as pessoas que conhecem aquilo, como as pessoas que entendem aquilo, como as pessoas que pesquisam aquilo. E aí muitos deles vão se utilizar muito desse local, e aí eu já vi isso em diversas palestras, em livros, em vários locais, de chegar e dizer, não, ninguém mais conhecia isso, ninguém tinha interesse. Ou eu cheguei numa determinada província, e aí quando eu falava, o pessoal dizia, isso não tem aqui não, isso aqui ninguém gosta, isso não existe, eu nunca ouvi falar. Então se coloca quase como o detentor daquela cultura, porque segundo ele, pretensamente, ninguém conhece mais, ninguém tem interesse. Então eu vejo isso muito na academia, e nessa rede de colecionadores que eu acompanhei, né, os que eu acompanhei mais de perto foram aproximadamente 15, mas eu vi em muitos deles muito esse discurso se repetindo, dessa pretensa falta de interesse. E aí, por exemplo, eu vou fazer o link, mas quando eu pegava para a rede de colecionadores, depois eu fui vendo outros colecionadores que estavam no continente africano, pessoas africanas, que eles diziam como se não existissem essas pessoas, e aí eu comecei a ver o discurso contrário dessas pessoas que existiam sim, só que elas não tinham, em geral, tantos recursos quanto os ocidentais tinham. Ou seja, elas não tinham uma quantidade grande, os feitos ocidentais tinham, de selos para relançar isso, não tinha possibilidade de acesso tão grande à tecnologia para estar digitalizando essas músicas e colocar na internet, né, de estar passeando o tempo todo de uma região para outra, poder aquisitivo de comprar discos. E, ao contrário, eu vi discurso de muitos colecionadores que tinham coleções de discos antigas, contemporâneas à época que aqueles discos estavam sendo escutados em suas regiões, e eles chegaram num momento que eles não tinham mais o equipamento para tocar o disco, que eles não tinham mais dinheiro para adquirir discos que eles nunca tinham chegado a adquirir, que aqueles discos tinham nos sebos, né? Alguém estava vendendo, mas eles não tinham mais o recurso para poder adquirir os discos. Ao contrário, esses colecionadores foi que passaram a vender suas coleções para os colecionadores ocidentais. Né? Então, tem muito isso do Ocidente, em geral, por muito tempo, apagar essas culturas, né? E aí, mais especificamente para o modo da música, de fazer com que essas músicas não fossem tocadas nos Ocidentes, esses artistas, em sua época, que estavam produzindo, anos 60, 70, 80, eu recordo que eu estou falando mais, não tocavam nas rádios ocidentais, a gente vai ver isso tocando numa rádio muito alternativa ali, de uma pessoa que tinha interesse, mas era muito pouco. Esses discos não eram, em geral, relançados por gravadoras ocidentais, não tocavam nas festas, os artistas africanos eles não viajavam para muitos desses países ocidentais, né? Eram poucos os que tinham acesso a fazer turnês. Então, se por muito tempo há um apagamento, e é um apagamento proposital do Ocidente sobre essas cenas, sobre essas músicas, e aí chegam pessoas ocidentais um pouco mais jovens hoje, para poder se colocar como que estão resgatando essas músicas, como os africanos não têm interesse, e elas que estão tendo interesse agora e que estão dando possibilidade para essas músicas serem ouvidas. Quando foi o próprio Ocidente, os próprios países de onde essas pessoas vêm, ou seja, seus próprios ancestrais, seus próprios pais, seus próprios avós, que fizeram com que essas músicas não fossem ouvidas, que esses artistas não tivessem acesso, né, com que as gravadoras, que em sua maioria eram ocidentais,
que predominavam nessas regiões não fizesse com que esses artistas tocassem, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado também com esse discurso que vem do Ocidente, desse pretenso desinteresse também, porque há um apagamento, como o próprio Miguel frisou com relação, mais cedo, falando sobre a relação do colonialismo, há um apagamento proposital dessas culturas, né? E aí, com o apagamento, por exemplo, quando vários desses artistas não têm hoje mais estrutura, não têm hoje mais cópias dos discos, não têm hoje mais instrumentos, não estão podendo mais dar continuidade às suas carreiras, e aí chega alguém de fora do Ocidente e diz, não, vamos recuperar a carreira dele, vamos trazer de volta, né? Então, a gente tomar cuidado um pouco com esse discurso também. Eu vou trazer a pergunta agora não, que o GW chegou na área agora. Agora ver se pronto, vamos ver. A chance da conversa. Pronto, vamos ver se ele consegue conectar aí. A internet dele realmente está muito ruim. Renato, é engraçado você falar isso, e aí eu tenho uma pergunta, na verdade, um tanto curioso para saber se esses discos de Afrobeat, que foram lançados principalmente na década de 70, muitos dos artistas não estão mais vivos. Como esses discos são relançados, a quem tá esses direitos? A família desses artistas tem esses direitos, né, direitos autorais sobre essa obra, sobre essa produção, porque em algum momento que eu estive na Europa, né, na Inglaterra e na Alemanha, os discos mais caros que se tinha na prateleira, os vinis mais caros que se tinha na prateleira, os vinis de Afrobeat, de música africana. Eu lembro que eu era louco por um disco da Angola 70, que é uma coletânea de música angolana da década de 70, e esse vinil era uma fortuna. Né? Os discos de Fela Kuti eram discos muito caros. Então, assim, há todo um mercado, toda uma indústria, né? toda um esquema aí em volta dessa música, dessa produção, né? dessa produção fonográfica feita na África. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? sobre a quem pertencem esses direitos, né? E se todo ou qualquer disco que é lançado na Europa, se tem essa preocupação. Eu vou tentar falar bem rapidinho, porque eu falo demais, senão domina a conversa, isso é horrível. O homem branco que quer controlar tudo, é horrível, eu falo muito. E depois, Frisa, se o GW não entrar, eu vou, se você permitir, também jogar para claro. Miguel, que eu quero muito ouvir ele. Eu acho que a chance hoje é a gente ouvir ele, principalmente. Mas só colocando brevemente o que você perguntou, na minha pesquisa, inclusive, eu vinha investigando isso, porque, como você falou, né, diversos artistas estavam mortos, tem a questão da briga por direitos autorais, porque, em alguns casos, quem diz que é detentor é o produtor ou é o próprio estúdio, e aí tem artista que diz que não, é ele, e aí quando o pessoal vai relançar, ainda tem essa questão judicial que entra entre um e outro, ou o produtor ou o artista que diz ter o direito, às vezes os dois têm a documentação. Às vezes são os filhos do dono do estúdio, em vários estúdios, quem são os detentores é o pessoal que tem as fitas masters, então são os filhos do dono dos estúdios. E aí, ao mesmo tempo, vários desses colecionadores, eles têm uma dificuldade, às vezes, muito grande, e colecionadores só não, aí especificamente compiladores, né, ou relançadores, as pessoas que lançam isso no Ocidente, porque, às vezes, realmente é difícil localizar, porque são pessoas que, às vezes, estão aí há 40 anos fora do mercado artístico, moram em localidades de difícil acesso, mas, às vezes, alguns desses compiladores não estão nem com interesse em gastar dinheiro procurando, porque eles pensam, se eu gastar dinheiro procurando esse cara, eu não vou conseguir ter recurso bastante para lançar o disco, então não vou procurar, não. Pede para alguém procurar, se o pessoal não achar, no caso da Europa, eu já vi falas de vários deles falando isso, que quando eles não encontram nem o pessoal da família, nem o pessoal do estúdio, ou principalmente quando dizem, o direito é do artista, e não localiza a família, nem o artista. Na Europa existe, eu não sei explicar direito, mas tem uma espécie de fundo onde eles colocam isso. O compilador ele vai, lança a compilação, bota aquela faixa lá, pega aquele valor que seria referente à parte dos direitos autorais do artista, e tudo que seria referente ao artista, ele coloca nesse fundo, que fica lá, eu não sei quem é que controla esse fundo, qual é a associação que controla na Europa esse fundo, mas fica lá para se o artista um dia descobrir que o disco foi lançado, alguém disser para ele ir atrás dessa fundação para poder tentar pegar esses recursos que, teoricamente, estão lá estacionados ali. Então, e aí fica a pergunta, como é que essa pessoa
ou a família vai descobrir que existe isso. Né? Eu já vi, inclusive, em redes sociais, muita discussão de alguns músicos se colocarem e dizer, não autorizei isso não, eu estou aqui, estou vivo, já autorizei outros relançamentos e essa pessoa nunca entrou em contato comigo. Tá aqui, eu tenho rede social, eu tenho tudo e a pessoa nunca falou comigo. Então, tem muito problema sim, problema de, como eu falei, final dos anos 90, de vários compiladores que não estavam nem aí para direitos autorais, que simplesmente relançavam isso e esperavam ver se os artistas iam descobrir para depois pagar direito autoral, e aí pagava quase nada. É um problema ainda muito grande. Por mais que tem gente que pague, eu acho que paga decente, e os artistas elogiam, e possibilita que alguns artistas desses, inclusive, voltem a ter carreiras, ou que a carreira passe a ser internacional, artistas que não tiveram. Mas é um problema bem grande. Só, Frisa, se você permitir, já que o GW não entrou ainda, eu queria um pouco passar a bola para o Miguel, para aproveitar duas questões, Miguel. Primeiro, saber na sua realidade se você já viu algo sobre isso assim, por exemplo, interesse em artistas aí locais, artistas, principalmente esses artistas mais antigos, dos anos 60, 70, 80, como é o processo de relançamento, se eles conseguem ter discos, principalmente fonogramas mais antigos, né, discos que fizeram sucesso nos anos 70, se chegam a ser relançados, se você conhece ou já viu falar algum selo local que tenha um trabalho voltado para isso. E, especialmente, era uma pergunta que eu queria esperar também o GW entrar, mas eu acho que a gente já pode ir adiantando um pouco, porque quando eu trabalho com esses selos, eu também investigo muito a questão do uso das tecnologias. E então, para você um pouco, eu queria que você falasse sobre a sua realidade ao seu redor, do que você compreende dessa geração, do uso que eles fazem hoje das novas tecnologias de informação e comunicação, né? Do uso de celular, do uso de internet, do uso de computadores para acessar cultura, para acessar música. Se você acha que, e aí eu tenho um pouco uma ideia que eu acho que mais para frente a gente pode discutir, se esses jovens, quando acessam música através dessa rede, se eles teriam chance de chegar em qualquer empreendimento desses, por exemplo, esses blogs de colecionadores ocidentais que relançam músicas de artistas aí locais. Então, espero que eu tenha deixado pelo menos evidente a pergunta. E queria que você falasse um pouquinho, se for possível, amigo. Nossa, muito obrigado pela pergunta. E são perguntas que vou me sentir confortável em falar, porque são questões que também preocupam muito. Então, em relação à primeira questão, eu vou te respondendo, trazendo um caso verídico. Né? É bom eu te dar respostas com casos verídicos. Eu estava aqui a dizer que, depois de conversar com o Frisa, mobilizamos alguns amigos aí no Brasil e tal, e fizemos uma campanha para um dos músicos mais renomados, não falo da província de Nampula, do estado de Nampula, mas de Moçambique, que ele já tem mais de 50 anos de carreira e não tem nem um disco. Um disco gravado. E ele foi muito usado pela política, porque as suas músicas mexiam com o povo. Está a entender? A música mexia. Se você entrar pela internet, colocar aí músico Manawarila, você vai ver. Então, isso já te mostra como as pessoas não estão a valorizar. A resposta é essa. Não estão a valorizar os músicos antigos para poder relançar. Mas quando a gente fez essa pequena campanha no ano passado, pode ter a certeza que já vieram músicos da nova geração, entendeu? Foram buscar músicas dele, fizemos entrevistas com ele para perguntar o que ele queria e ele dizia, o meu sonho é lançar um disco. E a gente perguntou, até hoje, você fez tanto para o partido no poder, fez as coisas e tal, e movimentou massas nas campanhas e tal, 50 e tal anos, e sempre que há uma campanha eleitoral, você é o número 1, e hoje você não tem um disco. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, levaram-me para Maputo, que é a capital, não é? Disseram-me que iam fazer o disco, me usaram, porque a província de Nampula é o maior círculo eleitoral do país. Então, se você ganha em Nampula, você já conseguiu ganhar umas 3, 4 estados, está a entender?
até 5 estádios. Então, disseram para ele que ia gravar os discos, gravaram os discos e partiram todos os discos, entendeu? Ele a contar isso, coisa que ele não contava há 50 e tal anos. Agora, isso já mostra de antemão como a velha guarda tem dificuldade de ser valorizado. Mas, no ano passado, já tem mais de umas 10 músicas, depois dessa campanha que a gente fez para resgatar aqueles valores, está a entender? Já tem mais de 10 faixas musicais, pegando músicas dele, fazendo em Afrobeat, Afro House, entendeu? E estamos a tentar levantar isto. Mas essa preocupação surge por quê? Porque algumas pessoas perceberam que estávamos a perder uma grande biblioteca em termos de música. Mas me diga, quem são essas pessoas? São pessoas que estão na diáspora. Não são pessoas daqui. Está a entender? Consegue perceber a resposta que eu estou a tentar lhe dar, né? Da primeira questão, né? Então, ainda faz-se muito pouco. Tem vários cantores aqui da periferia que as pessoas têm vergonha de ir buscar ele para ir atuar num espetáculo. Diz, poxa, o próprio jovem, está a entender? Você diz, há espetáculo acho que a gente chama o Cota, né? Do velho, o Manauarila. Ele vai dizer, poxa, eu vou fazer o que nesse espetáculo? Nem pensar. Então, isso já te dá uma ideia de como é que as pessoas estão a ir olhar para a música antiga para tentar coisas. Então, em termos de discos, eles têm imensas dificuldades de ter um disco gravado, original. Isso, esses não têm. Mas se você vai pegar um músico desta geração que, como dizem aqui, né, que não canta nada, né, está aí a fazer coisa, ele vai gravar. Um cara da cidade, ele logo tem patrocínio, tem tudo. Está a entender? E então precisamos mais trabalhar essa questão. Na segunda pergunta, que faz relação à questão da tecnologia e tal, se os jovens estão a usar e tal, por aí, eu vou lhe dizer que estão muito avançados em termos de tecnologia. Esta nova geração está no topo em termos de uso de tecnologias, computadores, produção de música. Hoje você anda daqui 5 metros, tem um estúdio de gravação de música. Daqui tem um estúdio. Todo mundo está aí a fazer gravações. Mas a grande questão é para que ou como é que usamos essas tecnologias, por exemplo, internet e tal, para pesquisar a música. Aí então é que está o vazio. Não se usa para pesquisar a música, para você perceber a música. Eu não sou músico, mas gosto tanto de música, trabalho com alguns grupos culturais, sabe? Tem grupos culturais que eu vou sempre lá, dou a minha mão, eu gosto muito de música. E esses jovens não estão lá para pesquisar. Não estão lá para pesquisar. E faça uma pesquisa aí muito rápida para procurar quantos jovens da periferia estão no topo a nível nacional. Uma pesquisa rápida. Você vai perceber que não vai encontrar jovens. Então, não estão a usar essa tecnologia para poder trabalhar mais na música da periferia. Está a entender? Não sei se te respondo a segunda pergunta. Então, em termos de tecnologia, tem demais, bastante. Eles entendem, percebem. Mas não estão a usar para resgatar, para tentar, a partir daquela que é a sua música da periferia, sair por fora e tal, diante. E é uma coisa que você falou, muito importante, que o branco, né, vamos falar assim, o branco, aparece como salvador da cultura africana, está a entender? O branco estuda mais a música africana da periferia do que nós. Está a me entender o que eu estou tentando dizer, né? Então, é só para ver que tipo de jovens são. E me recordo que num espetáculo que houve aqui de um grande músico também da periferia, ele é antropólogo, chamado Namakoto, há 10 anos atrás, ele dizia: como é que no meu show tem mais branco do que os meus conterrâneos? Ele disse isso uma vez. Ele fez essa pergunta. Não faz sentido. No meu show, na minha terra, na minha cidade, tem mais branco do que os próprios nativos. Então, alguma coisa não está boa. O que é que ele queria chamar a atenção? Meus caros, não é um branco
que há de vir, de lá onde vem, para ver um espetáculo para me alavancar. E eu estou a cantar para vocês aqui e para vocês pegarem isso nas próximas gerações. Mas ele não foi bem entendido naquele momento. Hoje, depois de eu emigrar para o Brasil, um pouco pela Europa e tal, eu consegui perceber, eu disse, poxa, o cara é bem inteligente. Então, a nossa nova geração precisa de esses antropólogos, aqueles músicos, tá entendendo? Precisa beber mais a história. Como está a acontecer agora no Velho Warilla. Estamos a falar de... Eu só dei exemplo de um. Mas, mano, é muito cantor aqui bom da periferia. Bom. E são poucos aqui da cidade. É pena que GW não está aqui. Você podia fazer essa pergunta para ele. Você havia de ver ele, o que ele responder. Está entendendo? Mas eu não sei se consegui responder as tuas duas questões, mas eu ia por aí. Miguel, excelente fala. A Luísa Reis pediu para você repetir o nome do cantor aí. Warilla. Se ela colocar o Warilla, ela vai ver. Ok. Eu não sei se Renato quer fazer alguma colocação, complementar alguma coisa, mas eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, seria direcionada muito mais para o GW, mas eu acho que o Miguel está aqui, pelo conhecimento que ele tem, ele pode me responder. E aí seria uma pergunta mais direcionada para a música rap e para a cultura hip-hop. Né? Eu, como pesquisador, como amante, como praticante da música rap, eu já acompanho essa cena desse rap feito no continente africano, partindo dos países de língua portuguesa. Eu sei que Moçambique tem bons raps, eu conheço alguns, inclusive acho que um dos maiores raps da língua portuguesa, né, junto com Valete, é o Azagaia, né? E aí eu conheço Duas Caras, também conheço a Ivete e tal, são artistas que eu acompanho, são artistas que têm uma lírica rimática incrível, tem uma poesia incrível. Né? Eu queria saber qual a relação desses artistas com a política e com a comunidade local, né? E se esses artistas que são mais tradicionais na cultura hip-hop, que seria o boom bap, se eles têm uma relação com essa nova geração, tanto que faz rap, ou tanto que faz uma música mais eletrônica, mais uma música que nasce ali na periferia de Moçambique e que tem uma cara mais moçambicana, né? Não que o rap não tenha. E aí eu falo rap porque o rap também ele se divide hoje em vários gêneros, né? Assim como o rock se dividiu em vários gêneros, o rap hoje ele tem várias vertentes, vários gêneros, né? Vários subgêneros, né? E aí eu queria saber de você, dessa cultura hip-hop mais tradicional, qual a relação deles com a política, qual a relação deles com a sociedade, com a comunidade. Beleza, muito obrigado, Felisa. DW também é te falar sobre isso, mas eu também posso te falar. Lembra-se que eu uma vez falei para ti que tem um novo jovem aqui. Lembras que eu disse que iria trazer o cara aqui, até para... Ele chama-se Rei Bravo. No Brasil escutam, eu fiquei surpreso em saber que no Brasil está-se a escutar. Mas é assim, o rap tem várias linhagens, como você acabou de dizer aí, tá por aí em diante. Mas eu também relaciono a questão do rap com a questão social. Eu estou a falar, Miguel. E eu vi um pouco aí do Brasil, primeira vez quando cheguei, conheci a ti, você me falou de quê? De Racionais, né? Racionais. Isso. Eu logo fui para casa, olhei, eu disse, porra, esse cara mesmo, ele não tem adjetivo para dar a ele. Mas logo eu fui relacionar com a Azagaia. Então, tem muito tipo de rap, mas eu iria dizer, porque você também falou como é que se relacionam com os políticos, com a questão social, com a luta social, porque o rap também tem essa função, né? Tem essa função de... É uma luta, na verdade, né? É uma questão também de luta, embora tenha vários tipos. E em Moçambique temos aí o Azagaia, você sabe muito bem. O Azagaia foi um dos primeiros, e é o maior. Não existe aqui em Moçambique um rap com intervenção social como o Azagaia. Mas você não sabe o caos que ele passou por assumir, tá entendendo? Por assumir essa veia. Isto aqui é Moçambique, é África. A liberdade de expressão ainda
não está ao nível que a gente pretende. Então, quando você vê um Azagaia a ser perseguido, a ir preso por ter falado coisas e tal, que não é crime, então você está a tentar dizer o quê? Ou seja, o que o Estado está a tentar dizer? Que não queremos raps, os raps são marginais, está a entender? Que os raps, se quer cantar rap, tem que cantar bobagem, por exemplo, não questiono quem canta bobagem, mas essa é a imagem que o governo quer, estou a relacionar com a política, que o governo está a tentar trazer aos jovens, que é aquele que tentar entrar por esta via do rap, intervenção social, terá suas consequências. E essa guerra teve tantas consequências, manos, que nem preciso citar, mas ele é o cara firme, por isso que ele é respeitado. Duas Caras, você falou de Duas Caras, cara. Duas Caras é grande rap. Mas hoje ele está a sair do rap. Não sei se você sabe disso. Está sabendo disso? Não sabia. Não tinha essa informação. Sim, só que o rap dele não é tão assim de intervenção social, mas ele é um cara também, Mas hoje, se tu pões aí Duas Caras, vais ver as músicas que ele está a fazer, ele está a tentar ir para uma linhagem mais tradicional, mais periférica, está entendendo? Não que o rap não seja, mas mais tradicional. Então, dificilmente você vai apanhar raps em Moçambique que trabalham muito a questão da política, porque tem essa represália. Você falou da Ivete, não é? A Ivete foi uma grande, ela era uma grande aparição, mas hoje, veja lá as músicas que ela está fazendo, ela está muito tempo parada. Não sei porquê, está a entender? E então são poucos, contam-se os raps que trabalham muito a questão social, política e tal, por aí. Tem um novo miúdo agora, que chama-se Rei Bravo. Eu pedia para vocês irem pesquisar. O cara, dizem que é o Azagaia, o futuro da Azagaia, né? O futuro da Azagaia, porque ele mesmo ele está a vir resgatar o tal rap que devia ser um estilo de música que estaríamos cheios de cantores de rap, hip hop, como se fala no Brasil, né? Rap, com esse gabarito de intervenção social. Então, o rap relacionado com a política são poucos. É o Azagaia, porque o Estado não permite. Eles, quando estão na música, eles estão-se a expressar tudo, sabe? Então, isso aí é uma coisa. Agora, tem os raps novos, esse de... Estou a esquecer uma linhagem nova aí que está... Trap. Do trap. Tem tantos miúdos que estão aí a cantar isso e tal. Não que isso não seja rap e tal, mas esses estão fora do aparato político. Esses estão totalmente desfocados. Não vais encontrar aqui um trap a cantar isso. Tanto é que muitas pessoas da velha guarda acabam uma espécie de provar aquilo que eles vinham dizer que rap é para marginal, está a entender? Tem muito velho aqui que diz, porra, você vai cantar rap, meu filho? Vai cantar na sua casa, pá, isto aqui não é por aqui. Então, quando você começa a ver esse tipo de rap do trap agora, cantar assim, não estou a desprezar, mas quando não tem uma mensagem mais forte assim e tal, os da velha guarda vêm dizer, nós falamos que o rap não é uma música e tal, por aí em diante, tal, vão falando. Então, é mais por aí, mas o rap, tem muito rap bom em Moçambique, que escreve, mas que tem medo de cantar à vontade, tem medo de aparecer. Esse já aparece mais fora. E não era Zagaia. Antes da Zagaia, tinha Cotonete Record. Se não estou em erro, era Cotonete Record, não sei. Que era uma label de grandes senhores do rap. Mas a política não permite isso, entendeu? O Miguel, tem uma coisa aí, que eu acho que é mais uma dúvida minha, é que me parece que o Azagaia, ele não faz ele não migra para Portugal como o Valete, como o Bob da Ricene, e aí ele, sendo, o Valete, ele é de São Tomé do Príncipe, se eu não me engano, não é isso? O Valete, ele é de Príncipe com uma descendência angolana, os dois países.
E aí, em Portugal, o Valete se torna um rapper português. Né? O Bob da Rede Shade também é de Angola, e em Portugal ele se torna um rapper português, um rapper de Portugal. O Azagaia me parece que ele não faz essa migração, ele não se torna um rapper português, ele permanece em Moçambique. Né? E a outra pergunta, eu queria que você me falasse da relação das rádios, das gravadoras, dos selos. A quem pertencem esses selos? A quem pertencem essas rádios? A quem pertencem essas gravadoras, né, moçambicanas? Se as rádios têm interesse em tocar esses artistas mais politizados, ou se a rádio tem interesse em tocar uma música com ritmo mais forte, com letras mais ligadas ao amor, à dança, ao sexo, enfim. Há rádios com essa temática, há rádios também com interesse de tocar a música mais tradicional moçambicana. Bem, mano, essa vai ser uma expressão altamente individual minha, né? Não vou generalizar que isso. Primeiro, o Azagaia realmente, ele não sai de Moçambique, porque o Valete e tal, por aí, eu também acompanho muito, sou fã deles. Eles já estão há muito tempo, né, em Portugal e tal, por aí. E a Azagaia é aquele que diz, não, eu vou ficar aqui e é isso que eu estou a fazer, é isso que eu quero, ficar aqui no meu país, não preciso emigrar. Agora, Valete pode ter várias razões, né, ter estado lá imigrado aquele tempo de guerra e tal, também ter medo de represália, porque Angola não difere de Moçambique, é pesado também com a questão da liberdade de expressão e rap, e você pode pesquisar aí o rap que está em Angola, o MCK, pesquisa aí, que é uma trilha também, entre elas, Azagaia e Valete, trabalham muito juntos. Esse sim também é uma espécie de Azagaia em Angola, né? E tem trabalhado muito. Então, a Azagaia não migra, não. Ele está sempre em Moçambique, mas ele consegue fazer muitos shows fora do país. Ele é muito procurado fora do país, né? E quando está em Moçambique, quando é show da Azagaia, todo mundo para. Todo mundo para de querer curtir esse cara, tá entendendo? Agora, quanto às rádios, infelizmente, ainda temos muita rádio politizada. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, existem músicas que podem não passar, né? Principalmente desse gênero, que há censura. Mesmo a televisão. Você vai para a televisão, por exemplo, de Moçambique, a televisão pública de Moçambique. Pergunta se você já viu alguma vez música da Azagaia naquele canal. Mas não vai ver. E os outros canais privados também, que têm sempre uma conexão política, tá entendendo? Então acabam barrando esse tipo de cantores, né? Mas em algum momento, porque o povo quer e pede, acabam aceitando, mas a vontade desses, se calhar, por questões políticas, é não tocar essa música, porque, cara, procura aí ver os shows o Azagaia, quando se dizia-se que era um futuro presidente. O Azagaia, quando vai a um show, ele tem capacidade de mobilizar para uma revolução grande. Não sei se você acompanhou um dos grandes espetáculos em Angola, que ele foi preso porque o povo decidiu que tinha que fazer alguma manifestação contra o presidente naquela altura, que nunca existia em Angola, tá entendendo? Só pelo fato dele dizer o povo no poder, cara, aquilo em Angola parou. Então, como é que você vai trazer esse cara para uma televisão? Esquece, meu. Esquece, meu. Então, esquece. Então, as rádios também estão politizadas, infelizmente. Agora, se as rádios tocam as músicas locais, as rádios comunitárias, sim. As rádios comunitárias, sim, tocam. Mas aquelas rádios do top, né, que se dizem que estão no top, não sei por aí, agora é que houve uma campanha de tocar 60% música local, ao invés de estrangeiro, porque parece que tocava mais 80 e tal % de música estrangeira, entendeu? E só se calhar 10% a 15% é que era música local. Então houve uma campanha, o governo da cultura e tal, não sei aí, estão a tentar trabalhar para isso, mas também não conseguem ficar, por exemplo, 24 horas só a tocar. Por exemplo, no Brasil, eu não sei, eu tinha uma rádio que eu escutava, cara, aquela rádio eu não vi a tocar muita música, tinha um tempo que tocava música estrangeira, mas cara,
tocavam 24, quase 24 sobre 24. Está entendendo? A música brasileira. Mas aí também tem questões de gravar. Você não tem um disco, não sei o que e tal, por aí. Então, a música tradicional precisa ter um outro tratamento. Precisa ter um patrocínio para ir gravar. Se você investe muito na música periférica ou aquela tradicional, altamente local, mano, para você gravar um disco, só com boa vontade de um patrocínio, cara. Ninguém vai te dar patrocínio. Porque para eles tem essa coisa que eu estou dizendo que é de utopia, de que não vai valer para nada. Está entendendo? Então precisa trabalhar muito para que essas músicas toquem. Então acaba as rádios tocarem mais músicas estrangeiras do que as próprias músicas locais. Tá se tentar, mesmo se você vai à balada, você vai à discoteca, né? Aqui chama-se discoteca balada. Cara, não vai. Você vai curtir 24 horas da balada, não vai encontrar uma música tradicional. Isso eu lhe digo, até hoje acontece. Só você vai escutar música ocidental, rave e tal, por aí. Música local, mano, você não vai. Me diz, então, cadê aí a questão da cultura, de buscar a periferia? Então, tá. Mas é isso que eu estava ali a dizer no início. Esse seu projeto, bem assim pensado futuramente, cara, você vai ver pessoas aderirem nesse projeto, porque precisa se pesquisar a música, tá entendendo? Precisa se pesquisar a música aqui, precisa se discutir. Eu mesmo é que eu falo com a questão do racismo, tá entendendo? Com a questão do racismo, relacionar a música a falar do racismo. Pouca gente aqui de músico fala de racismo. Hoje um músico da periferia, veja só, o músico da periferia vai buscar uma branca em Portugal, ou sei lá onde, para aparecer no seu videoclipe, porque acha que vai ter mais visualização, cara. Tá entendendo como a gente ainda está com essa mentalidade, mano? Então precisa começar a debater para as pessoas perceberem a essência, buscarem a história, beberem a música, de onde é que surge e tal, essas coisas, porque isso vai ser bom. Então, quando a gente está aqui a fazer esse debate, cara, se você leva isso para os espaços da cultura, leva isso para a universidade, cara, vai ter uma repercussão muito boa e você vai abrir visão das pessoas de que, cara, é possível nós com a música da periferia. Isso já está provado, meu. Isso em outros países aí está provado. Que a música... Brasil, cara, Brasil. Eu fiquei viciado na música brasileira, cara. Música tipicamente 100% ir curtir um show, 100% música brasileira. Aquela mesmo da periferia. Eu curti um show em São Paulo, fiquei maluco, cara. Eu disse, oxe, quem me dera um dia eu ir para o meu país, curtir um show 24 sobre 24 com música do local. Está entendendo? Mas, infelizmente, isso não se fala muito. Por aí. Entendi. Bela fala, irmão. O GW ele falou comigo aqui agora, infelizmente ele não vai conseguir conectar, infelizmente ele não vai conseguir participar da live, né? A gente queria muito trocar essa ideia com ele, porque ele é um produtor musical, né? Além de um intelectual, também é um produtor musical, então alguém que poderia passar uma visão bem mais, não que as pessoas aqui não estejam passando a visão que a gente quer, então. Mas a gente tem mais uma música dele, a gente vai assistir mais um clipe dele, e aí a gente volta trocando essa ideia. Fábio, Naruto.
nem aí. Mandei fumar esses niggas. Mandei fumar esses niggas. Mandei fumar esses niggas. Mandei fumar esses niggas. Já fuleguei, mas o gajo tá em pé. Estou nem aí. Aí é tu, fala comigo de mim. Não entendo fala de cada pela da new shit. Marico, né? Eu tu vai ter, né? Desvento, mas fica uma nene. Nave uma lele. Esses todos niggas, tatua de mim, mas niggas são eles. Eu sei que nós temos pião. Anjo, não, papá. Eu sabia, nossa, papá. Essa filmagem é pião. Tu sabes, uma peledila, andia, tu me di. Eu sabia que meus amigos, que se já tinha realeza. Até que uma família. Você sabe como é que é? Eu sei que nós estamos fumando, mas ninguém chete. Muita carne, uma cunha tão bem. Mas olha, mana, doida, meu guio, pé. Vocês são moleques, não entendem nada. Investiga um pouco, só pra ser cagada. Não, posso pedir, sem coleia, diga-me. Um pelo calado, comi um dia. Não interessa o que falam de mim. O que pensam, I don't give a shit. Tipo Pablo, eu só quero ti. Tipo Luca, eu tô nem aí. Mandei fumar esses niggas. Mandei fumar esses niggas. Mandei fumar esses niggas. Mandei fumar esses niggas. Essa caminhada me guiarra, porque a camonquima dela leva cada amigo, olha a trilha. Minha calele tá na papo de inimigo, disse fica na tua, mas é banho, camonhiwa. Pula, data, minha aqui na nata, com minha matata, unga, chuta e prata. Fica na mata, tô de louco, data, ninguém me faz nada, cama, nene, fava. Que mandou me cutucar, rana, vou. Falas, mas ninguém de mim, xele, tô. Gajo na coaduna, ninguém, uou. Então evidentemente, nimi, yo. Tudo gato na juca, é muito tempo do capulo. Puto meio não tem vaga nesta cena de como adjunto. Essas coisas musiquinhas só são mais tocadas no dia 1 de julho. Já cenas cujo lanço hoje incomoda maninho, tipo cunhunho. Não interessa o que falam de mim. O que pensam, I don't give a shit. Tipo Pablo, eu só quero ti. Tipo Luca, eu tô nem aí. Mandei fumar esses niggas. 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 Ok. Mandei fumar esses niggas. Seria mandei queimar esses niggas. Ou mandei queimar esses negros, né? Não, seria... Mandei fumar, mandei passear esses niggas. Ah, entendi. Eu tinha entendido outra... Renato, você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma provocação? Fica à vontade mesmo. Quero rapidinho, assim, fazer a conexão um pouquinho só com o que Miguel falou, muita coisa interessante. Acho que a gente... Essa atividade aqui, só com o Miguel, fora o GW, já rendia um dia todinho só a gente conversando e ouvindo o que Miguel tem para falar. Eu acho que eu pelo menos, tenho muito a aprender com você, Miguel. Não, também estou aprendendo. Enriquecedor. Até porque, como eu falei, né? Eu venho pesquisando essas questões, mas eu nunca pisei no continente africano. Então, uma coisa é a percepção que eu tenho através do que eu acesso na internet, através desse olhar das pessoas europeias ou estadunidenses que pesquisam, a outra é o olhar de pessoas de dentro, né, que estão vivenciando aquilo. Então, quando eu vislumbro um pouco esse olhar, foi uma coisa que me marcou muito, que em geral é um outro olhar, é uma outra percepção, e bate muito com o que... Bate muito de frente, em geral, com as percepções que eu tinha, né, com as leituras que eu tinha acesso. Mas, ao mesmo tempo, quando você falou, eu fiquei pensando um pouco aqui, quando você falou da experiência, né, da música do Brasil, da rádio, que tocava muito música brasileira. Mas uma das coisas que você falou, por exemplo, essa coisa dessa campanha, né, em Moçambique, de tocar 70% de música local,
Aqui a gente já teve que fazer muito isso também, porque tinham rádios que praticamente só tocavam música estrangeira, ou quando tocavam música local, era uma coisa assim bem específica no horário. Eu lembro que tinha uma rádio aqui que retransmitia para cá, e ela tinha um programa, ela era uma rádio, o estúdio dela era aqui, e ela não tocava música pernambucana quase. Durante muito tempo não tocou. E aí eles tinham um programa que o programa chamava-se Colher de Chá, que era o programa que tocava esse tipo de música, que eles diziam, ou seja, na programação todinha de 24 horas, de 7 dias na semana, a gente vai dar essa uma horinha aqui, que é a colher de chá, para vocês ouvirem música pernambucana. A gente vai dar esse espaço para vocês. Então, foi uma luta também, né, da classe artística, dos movimentos de cultura popular, para conquistar também. Claro que a gente está tratando aí de um outro recorte político, uma outra realidade política, histórica, social, querendo ou não, mas nossos países têm culturas, inclusive, que se conectem, mas são realidades distintas, né? Inclusive pela relação do jugo do colonialismo. Então, mas mesmo assim, por muito tempo, as rádios tiveram o maior problema para tocar essas músicas. E eu posso dizer, por exemplo, quando a gente está falando de música com periferia, se eu entendi bem essa rádio que você falou, que toca boa parte da música que toca nela é música local, se for é música brasileira, se for a rádio que eu estou pensando, por exemplo, é uma rádio que não toca praticamente música da periferia. É uma rádio que toca mais o que seria considerado, para esse padrão, uma música elitizada, né? E aí, principalmente dentro daquele padrão da MPB. Então, nessa rádio você não vai ouvir funk carioca, nessa rádio você não vai ouvir brega funk pernambucano, você não vai ouvir pagodão baiano, você praticamente não vai ouvir rap, a não ser que o rap esteja mediado por algum artista da MPB. Então, toca música brasileira, mas também é aquela coisa que a gente estava debatendo, né? Que música brasileira é essa que toca? Porque realmente a indústria fonográfica brasileira é gigantesca, né? A gente realmente tem muita produção, se produz muito, se grava muito, mas ao mesmo tempo, quem produz, quem grava e onde é que toca, a gente também tem essa dificuldade, né? Pode não ser, até alguns pontos, como você falou, a dificuldade da questão política, mas a gente também tem essa dificuldade. E o rap, e aí dependendo do tipo de rap, tanto o recorte histórico como o recorte mais contemporâneo, vários rappers não vão ter facilidade para adentrar diversos desses espaços, né? O rap não vai entrar nos teatros, né? Raramente a gente teve poucos exemplos aqui de que um grupo de rap entrou num teatro aqui em Pernambuco, não vai acessar diversos desses espaços. A cultura popular pernambucana não acessa o maior espaço que a gente tem aqui do teatro mais tradicional, que é o Teatro Santa Isabel, que é o teatro da elite. Então, para você ver alguém da periferia conseguir acessar o Teatro Santa Isabel, é uma coisa assim para ficar estarrecido, para ficar chocado, porque não acessa, essa música não está lá presente. E eu estou falando por essa música da periferia, mas até a música que é considerada da cultura local, tradicional, pernambucana, né, que até as elites, de certa forma, já aceitam como uma música local, mas mesmo essas músicas assim que são produzidas na periferia não acessam esse espaço. Então, de certo modo, resguardadas as proporções, a gente também tem essa dificuldade, né, de fazer com que essas músicas acessem. Sejam elas músicas com um tom político ou não, né, com um tom, e aí que não deixa de ser politizado também, que fale da vivência, dos padrões, da realidade das nossas periferias, né? Então, essas elites e essa classe política também não quer que essa música seja acessada, que as pessoas ouçam, né? Que essa outra realidade chegue para a gente. Realmente, como você falou, para a realidade sua, é bem difícil para a gente também, é complicado. Renato, só para completar o que você falou aí, eu estava ouvindo o Miguel falar, né, e o tempo todo eu pensava, não é diferente do Brasil. Não é diferente do Brasil. A gente também tem questões que são, como você falou, bem similar mesmo, né? E aí eu posso falar da Bahia, porque na década de 90 a gente passou por um processo de industrialização da nossa música. A nossa cultura foi industrializada. A nossa música foi vendida, né? E essa música, ela nascia na periferia, ela tinha origem periférica, ela tinha origem no povo preto, né? E aí você tem essa música, ganha o sudeste do país, né? E a classe média do Sudeste e a classe média branca do Sudeste começa a assimilar essa música vai se transformando, as pessoas pretas e principalmente as pessoas mais retintas vão sendo apagadas dessa música. E aí é todo um processo, porque quando se tem uma indústria funcionando,
quando essa indústria pulsa e ela é forte, né? Os músicos, os produtores, os roadies, todo mundo que trabalha em volta da música só quer trabalhar nessa indústria, porque é lá que está a fonte de renda, é lá que está o capital de maior forma, né? O capital mais grosso ali. Então, a minha adolescência na década de 90 na Bahia foi muito ligava o rádio e você só tinha axé music, né, que foi um termo criado por um jornalista do paulista, um jornalista do Sudeste. Então, para a gente ter acesso a outro tipo de música, e não tinha internet, não tinha nada. A gente precisava viajar, esperar alguém que tinha acesso a ir para a Europa para trazer disco, alguém que ia para os Estados Unidos trazia disco, ou alguém que ia para São Paulo trazia disco, porque realmente todo o circuito dessa coisa da música, ele era fechado por uma indústria que era rolo compressor. Então, toda a cultura popular foi apagada, né? Assim, coisas que até hoje, a gente não tem mais acessos, né? A questão do Bumba Meu Boi, a questão dos Três Reis. Então, assim, com a indústria da axé music, foi um rolo compressor que passou por cima de tudo isso. Ou você fazia axé music, ou você ia trabalhar na indústria, ou em qualquer outro lugar, na indústria civil, ou na construção civil. Porque você não tinha condições de sobreviver, ou você se rendia à indústria e ia trabalhar como músico de apoio a um grande artista, né? E aí, é isso. Paralelo a isso, talvez um dos benefícios da axé music para com outros ritmos é que quando essa indústria ela começa a falir, né, ela deixa toda uma indústria, né, toda uma estrutura, vamos dizer assim, né, para que a gente possa se utilizar. Então, assim, você tinha profissionais excelentes que viajou o mundo, né, com artistas dessa axé music, você tinha estúdios potentes, estúdios grandes, né? Então, toda essa estrutura fica para outros ritmos musicais que agora podem usufruir disso, porque o axé music ele já não é tão forte, né? Principalmente na Bahia, não sei fora da Bahia. E aí uma das coisas que eu penso, quando eu estava no interior da Bahia e a gente não tinha acesso à tecnologia, né? Porque a gente está falando de terceiro mundo e tecnologia é algo bem distante, são coisas bem distantes, né? Quando eu estava no interior da Bahia, e eu tinha um sonho de fazer música rap, né? Eu e meus companheiros, a gente tinha um sonho de fazer música rap, a gente não tinha condições nenhuma, nem acesso a MK2, a MPC, a Mixer, enfim, a gente não tinha acesso a essa tecnologia. Só que com a indústria da axé music, ela ofereceu uma estrutura, né, que qualquer lugar que você ia, até uma loja de eletrodoméstico, você conseguia comprar um instrumento. Você conseguia comprar um instrumento, ainda que de baixa qualidade, mas você conseguia comprar um instrumento. Então a gente começa a fazer rap com banda, né, a partir dessa necessidade, né, porque a gente não tinha acesso à tecnologia, mas a gente tinha acesso a instrumentos, graças à indústria da axé music. Então aí você nasce um conceito musical, né, porque a banda que eu faço parte, o Quadro, não é uma banda que acompanha rappers, é uma banda de rap, né? Todo mundo que está ali faz parte da banda e todo mundo, porque no Brasil é muito comum você ter excelentes músicos acompanhando rappers, né? O cara quer fazer algo diferente, quer fazer algo para ir para os grandes palcos, então ele contrata um monte de músico bom, né? Só que com a gente não foi assim. A gente começou a fazer rap a partir de uma necessidade. A gente começou a fazer rap com instrumentos a partir de uma necessidade. Então, assim, é uma realidade que não é muito diferente. É isso. Nossa. E aí, Miguel, se quiser fazer alguma colocação, quiser... Enfim, a gente já está com 1h e 23 minutos. Normalmente a gente fecha a live em 1h30, 1h40 e tal. Se vocês quiserem já fazer considerações finais, quiserem indicar mais música, fique à vontade. Sim, realmente, só para concordar com o que vocês dois falaram, Freza e o Renato, realmente era música brasileira, mas a pergunta é que tipo de música brasileira, né? E eu entendi e percebi, mas quando eu estava a trazer essa questão, era de pelo menos perceber que está se tocando música brasileira, né? Que é onde a gente precisa chegar para depois dizer que tipo de música moçambicana está a tocar. Mas realmente vocês têm toda a razão, era música brasileira e não era mesmo música da periferia. O show que eu curti, que tinha muito rap, foi mesmo em São Paulo, né? E lá tinha muito rap mesmo. Esse foi mesmo 100% música da periferia, né?
E foi uma coisa bem diferente do que eu costumo tentar ir. Os shows, muitos shows aí, desses que tocam música elitizada, como vocês chamam, realmente você encontra um pessoal ali um pouco mais aprumado e tal, por aí em diante. Mas há uma coisa que eu não vou generalizar, que o nosso problema aqui é o geral da África, né? Porque se tu vais ali para a África Central e um pouco mais para ali a subir, você percebe que o entendimento que esse pessoal já tem ali em relação à música é diferente um pouco com a África lusófona, sabe? Por que eu digo isso? Eu não sei o que a gente herdou do colono português, mas nós herdamos essa coisa de que aquilo que é o nosso lá, a raiz, temos que desprezar, tá entendendo? Mas se tu vais para outra África aqui central, é diferente. Por exemplo, vocês viram aí a música do GW, né? Ele cantou em dialeto, em língua local. Algumas palavras foram em português, mas muita coisa ali foi em dialeto. Cara, você percebe, ou vocês acreditam que há um tempo atrás, há 5, 6, 7 anos, e até hoje, você falar sua língua materna é visto como um burro, um analfabeto, sabe? Então, como é que você vai trazer isso para a sua música na periferia? E se você é um cara da periferia, eu acho que o que vai identificar é cantar na sua língua local, por exemplo, sabe? E as pessoas vão tentar decifrar essa informação. Mas quando você está numa sociedade onde você próprio tem vergonha de falar a sua própria língua local nas suas músicas, então você já consegue perceber, e isso não é só nós. Vais para Angola também, tem esses stresses. Vais para Guiné-Bissau, vais para São Tomé, vais ver isso aí. Tá entendendo? Mas se você vai para a África Central, há de ver muita música, por exemplo, Mali, vais para o Senegal, vais para Camarão, vai ver que eles usam muito a língua local. Claro que também isso pode ter uma influência da diversidade linguística que Moçambique tem, né? Mais de 40 e tal, sei lá o que é línguas. Mas eu acho que uma coisa para a gente sobressair naquilo que é o local é você cantar música na tua língua local. Isso identifica-te mais. Mas as pessoas têm esse medo, têm esse receio de se identificar como um cara da periferia. Hoje, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sempre digo isso e vou dizer, Brasil foi uma escola para mim, em termos daquilo que é a vida. E meu orientador sempre dizia, Miguel, você não veio aqui só para a universidade. Você veio para aprender as coisas. E a primeira coisa que ele fez, porque eu estudo população, foi mandar-me para uma favela daí, que chama-se Coque. Vocês conhecem a favela de Coque. Você tem que morar aqui 40 dias, Miguel, para você perceber o que é. Porque você ainda tem uma imagem da mídia. Ele falou isso para mim. E eu achei que aquilo era um absurdo, mas aquilo fez-me perceber. E quando eu venho para Moçambique, hoje, eu consigo. E quando eu vou para fora, consigo vestir genuína como um africano. Está a entender? Com aquelas roupas todas e tal. Acho que Freza, em algum momento, já me viu lá, sabe? Porque eu me reencontrei, sabe? Me reencontrei. Mas isso eu fui buscar aí no Brasil, porque percebi que, não, eu tenho que buscar as minhas raízes. E comecei a escutar mais também músicas locais. No meu carro, tem gente que fica irritada quando soube aí, porque eu só curto agora música altamente local, não quero saber de outras coisas, está a entender? Você vai ter que escutar. Mas isso, eu encontrei esse reencontro, eu me reencontrei no Brasil quando percebi que não, cara. Eu sou um cara vindo da periferia, por que eu tenho que dizer que eu vim da, sei lá de onde? Essa vergonha. Então, eu digo, essa alinhação para mim já não tem. E quando eu tento transmitir a outras pessoas, pensam que um cara está louco, esse cara estudou muito, está louco e tal, sabe? Por isso que eu estava a dizer aí que eu chamei o GW, na altura eu queria chamar o Rei Bravo, porque é um miúdo como ele, eu não sei onde é que ele foi buscar essa capacidade de auto, né, se reencontrar a partir da periferia. Aquele miúdo ele conseguiu. Mas se tu vai, quando eu trago o GW aqui, era para fazer esse contraste, para você perceber
como é que eles estão, né, em termos daquilo que é a periferia, e qual é a sua posição em relação a isso, porque tem aquilo de dizer, pá, eu curto muito a música da periferia e tal, mas qual é a tua atitude em relação a isso? Como é que você se comporta e tal? Será que você curte porque tem que curtir ou porque sei lá o quê? Mas você também tem que se identificar. Não adianta eu dizer que eu curto muito, vou a um show de tal, mas você está todo um burguês, como se diz aqui, né? Todo um burguês. Você tem vergonha de usar uma capulana, sei lá, por aí. Está a entender, né? Então, e essas questões me fizeram até começarmos nesta campanha de música, quando ele falou ali, eu vou repetir isso várias vezes porque é necessário dizer isso, que surgiu a partir dessa ideia de Freeza. E você, se quiser, já pode convidar o Júnior, ele está em São Paulo, é um moçambicano que é com muita influência na rádio, que ele está a trabalhar muito essa cultura, música macua, né, para resgatar. Então, essa é uma pessoa que você também pode falar muito bem com ele sobre música local. Essa é uma missão que ele encontrou através da conversa que eu tive consigo. Ele disse, não, Miguel, mas poxa, essa ideia do Freeza, isso aí está bem enquadrado, vamos lá começar a fazer. Não tem que ser Freeza, que é brasileiro, a vir nos abrir uma mente. Tá entendendo? Se você quiser um dia conversar com ele, eu posso dar o WhatsApp, você vai perceber como ele está claro. 100%. Então, esse comentário que eu ia deixar aqui, e eu quando estou nestas coisas aqui, eu prefiro até não ser um acadêmico, mas prefiro ser um cidadão que está falando de livre espontânea vontade. Claro, a ideia é essa, sim, Miguel, eu tenho interesse, sim, lógico, no contato do amigo, para a gente trocar essa ideia e tal, né, porque meu interesse para além do meu disco, é continuar com um grupo de pesquisa, né, e desde já todos vocês que participaram dessa live, desse projeto aqui, já estão convidados a participar desse grupo, né. Eu acho que, de alguma forma, eu e Renato, a gente já trocou muito isso, né, várias vezes, né. Em alguns momentos que a gente se encontra, a gente sempre fala sobre essa coisa da música, né? E a música africana é uma paixão, né, que a gente tem. Então, é isso. Lógico que eu tenho interesse, para além da confecção do meu álbum solo, né? Porque a ideia de fazer essas lives, a ideia de investigar um pouco mais dessa cultura, dessa produção do continente africano e partindo da periferia, era justamente tentar fazer algo relevante, né, e conseguir recolocar e conseguir participações desses artistas no meu álbum. Então, é essa a minha busca, né, é fazer algo relevante, algo que não fique só de fora dizendo, eu estou fazendo música africana e tal. Então, essa é a busca e desde já eu agradeço pelo contato e por todo o apoio que você deu durante o projeto, desde o início, quando eu comecei a pensar, até agora. Eu que agradeço, Miguel. Tá. Renato. Cara, primeiro, mais uma vez, logo agradecer, né? Como eu falei, esse momento aqui com o Miguel, essa 1h30, foi uma aula, é muito aprendizado. Muito aprendizado também para mim. A fala de Miguel, depois que a gente trouxe essa questão da realidade brasileira, né? Você falou da cena baiana, eu falei um pouco dessa questão da rádio e tal. Quando ele falou de que Moçambique tinha que chegar nesse momento também, né? Ele disse, tá certo, né? Que tipo de música brasileira é essa? Mas ao mesmo tempo a gente precisa disso, né? De chegar, tocar essa música moçambicana na rádio para depois a gente vir debater que tipo de música moçambicana é essa. Eu achei genial, realmente você... Eu fiquei sem argumentação nenhuma, eu achei assim, foi muito rico. E essa coisa que você falou, né? Dessa sua experiência no Brasil, né, e de mudar essa sua percepção, esse seu olhar para a sua cultura local, foi algo que, assim, eu vivenciei um pouco com outros colegas também, que vieram do continente africano e moraram no Brasil, aqui em Salvador, em Recife ou em Salvador, que também mostravam também esse olhar, esse estranhamento dessa cultura, desse olhar de fora, de repensar esse local. Então, acho que, de certo modo, você também, eu concordo bastante com você, dessa necessidade, às vezes, desse olhar de fora, ou desse nativo que sai do seu país, sai da sua localidade e depois volta, depois de ter uma experiência, a se confrontar com a sua cultura local, ou às vezes também da necessidade até desse olhar também estrangeiro que vai trazer também
de alguém que não está vivenciando aquela cultura e que vai trazer um outro olhar e dizer, não, mas isso aqui, o que é que está acontecendo também, né? Por que vocês não estão olhando com esse olho? Porque isso aqui é interessante também, isso aqui é viável, isso aqui é legal. Então, eu acho que às vezes esse olhar de fora também esse olhar duplo de fora, né? Tanto o nativo saindo como a pessoa de fora chegando, eu acho que pode proporcionar também uma outra visão. Às vezes, realmente, como você falou, é necessário para a gente poder repensar essas culturas, repensar o que está sendo produzido nessas periferias, né? Até para a gente ter essas próprias referências das nossas periferias, dialogando com outras periferias, mas também pensando a partir das próprias vivências locais, né? Do que é que a gente tem do local que pode ser aproveitado para não depender apenas do que vem dessas periferias de fora, né? Como você falou, né? Ele está tocando a música rap com a influência apenas do rap que é produzido nas periferias dos Estados Unidos, ou ainda mais no rap do que é produzido nos centros dos Estados Unidos, né? Nem mais na periferia. Mas, ao mesmo tempo, que aqui tem essas periferias locais que pode trazer também um outro olhar, que pode trazer uma outra estrutura, que pode fazer até com que essas pessoas que estão ouvindo esse som se identifiquem ainda mais, né? Então, eu acho que essa sua fala foi crucial. Quanto a isso, eu só tenho a agradecer mais uma vez, Miguel, agradecer, Frisa, por essa experiência. A gente segue dialogando, segue conversando. Eu espero que o projeto ele tenha uma continuidade mais ampla através do disco, através de debate, através dessas redes que vão se formando, porque realmente é um projeto muito rico. Discutir isso e a gente ter um acesso privilegiado a uma fala como a gente teve hoje, a do Miguel, né, para a gente poder repensar esse nosso olhar sobre essas culturas africanas que a gente está pensando aqui no Brasil, né? A gente tem um outro olhar que vai para além de uma construção de um imaginário que a gente constituiu, né? De uma ideologia que a gente constituiu sobre a África. Da gente entender também uma outra perspectiva das realidades de quem está dentro vivenciando isso. Então foi muito rico. Mais uma vez, só tenho a agradecer muito pelo convite. Tá. Um minuto só. Tenho aí um minuto. E, por favor, fique lógico, claro, até 2, até 5, se você quiser. O Renato também trouxe uma coisa muito interessante, do tipo, que tipo de música está sendo produzido na periferia. Esse também é um desafio, porque há uma utopia de que o que se canta na periferia não tem valor, tá entendendo? E eu vou fazer um gancho com um grupo artístico que chama-se Força Suprema de Rap, são angolanos que migraram para Portugal, e numa confrontação entre aquilo que é o rap consciente e o rap inconsciente, sabe? Era uma discussão entre o Prodígio e o Valete. Cara, se você acompanha a composição da música desses caras, você vai perceber que eles estão a retratar a realidade, o que eles viveram, né? E isso é uma forma de você trazer um pouco daquilo que é a sua história. E quando alguém vem dizer que o que você está a trazer é inconsciente, cara, a resposta dele foi o seguinte, cara, você quer que eu cante o quê? Eu canto a minha realidade. Eu canto que fui imigrante, fui 10 vezes preso por ser negro, e você vai dizer que isso aqui é inconsciente? Tá entendendo? Então, esse também é um tema que a gente precisa trazer aqui, que você não precisa de ir buscar tantas coisas lá, não, cara. Dentro da tua realidade, você pode produzir músicas, porque a tua realidade é uma história para contar. Alguém vai querer perceber como é que os negros, por exemplo, imigrantes em Portugal, conseguiram chegar onde a Força Suprema chegou, para entender? Porque eles cantam aquilo que eles viveram. De um tempo para cá, eram banalizadas as suas músicas. Os caras só falam de não sei o que e tal, mas ele está a falar do percurso dele, sabe? Então você não pode vir aqui dizer que a música da periferia não tem conteúdo ou é inconsciente, tá entendendo? Então, essa sua fala, Renato, é muito importante também para nós começarmos a pensar que tipo de música está sendo produzido e fazermos também uma espécie de um trabalho de conscientização para mostrar que o que você vive na favela é uma coisa que precisa ser passado também para os outros, para perceberem. Então, só queria fechar nisso aí, só, meu caro. Muito obrigado.
Pô, fantástico. Bem lembrado, Força Suprema, assim, pô. É um grupo de rap que eu ouvi bastante em determinado tempo, e tem uma linguagem mais de rua mesmo, mais focada no crime ali e tal, mas que é a realidade deles, assim, né? Mas musicalmente excelente, já tinha um diálogo ali com trap e tal, enfim. Gente, é isso. Estamos chegando ao fim aqui dessa live 4, Estúdio Roncó. Eu realmente queria agradecer de coração a todas as pessoas que participaram, a todas as pessoas que ficaram aí no chat, todas as pessoas que ficaram até agora. Todas as falas aqui foram importantes demais, né? Importante demais. A gente precisa realmente ficar com essas coisas na cabeça. E é isso. Essas lives têm sido um grande caminho para mim, uma grande aprendizagem mesmo. E é isso. Muito obrigado, boa noite, né? Miguel, acho que já vai para que horas aí? 0 horas. 0 horas, né? Renato. E é isso, dizer que esse projeto Estúdio Roncó, conectando periferias Brasil-África, é um projeto que tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Queria agradecer também toda a equipe aqui, a galera que vem dando apoio, o Carlos Macena, a Luísa Reis, o Isaac Santos, né, todo mundo que vem dando esse apoio, esse suporte aqui para que essas lives aconteçam. E é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite e valeu. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.